irmãos, uma pergunta simples, absolutamente simples. Você acompanhou todos os áudios do livro de Romanos? Foi bênção na sua vida? Eu creio que tenha sido bênção na vida de todos aqueles que puderam acompanhar. E amanhã nós estaremos ouvindo o capítulo 16 de Romanos. É exatamente o último capítulo e como o Senhor literalmente nos abençoou. Como o Senhor falou conosco e tocou no nosso coração e na nossa vida. Que livro espetacular, o livro de Romanos. E, dando continuação, não sei se terça ou quarta, não sei como ficou, creio que talvez terça-feira, mais tardar quarta, nós vamos começar a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade grega de Corinto. Daí 1 Corinto, né? 1 Coríntios. Amados irmãos, peço que os irmãos, por gentileza, abram em 1 Coríntios. Nós vamos ter uma noção panorâmica desta carta e vamos introduzir esta carta para que os amados irmãos possam, juntamente conosco, acompanharem toda a leitura diária e todo o estudo da palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz com muitos irmãos que me mandaram e-mails agradecendo, principalmente por Romanos capítulo 9. Eles tinham uma impressão de que Romanos 9 era a pedra pilar para que se acreditasse no calvinismo. É óbvio que nossos irmãos presbiterianos, nossos irmãos batistas, da linha reformada, olham para Romanos 9, 10 e 11 de forma diferente da forma como que olhamos. E, louvado seja o nome do Senhor Jesus, provamos que ali não existe nenhum indício obrigado, meu pastor, da predestinação como ensinam nossos amados irmãos de linha calvinista. Ao contrário, ali você tem de forma muito clara e específica a pregação da parte do Senhor de que, literalmente, todos nós pecamos e necessitamos da graça de Deus, e que Deus tem sua graça aberta para todos aqueles que crerem em Jesus e no sacrifício de nosso Senhor e Salvador. Amém? E nós terminamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o livro de Romanos. Estamos caminhando firme e fortes. Se de repente você, meu irmão, perdeu algum capítulo, algum versículo, algum texto, alguma parte, você não se preocupe. Nós temos todos os livros já disponibilizados no YouTube da igreja. É só entrar, é só acessar. Chegou lá, clicou em playlist. Você tem lá Mateus, você tem Marcos, você tem Lucas, você tem João, você tem Atos dos Apóstolos, você tem agora Romanos e terça ou quarta-feira começaremos o nosso maravilhoso livro de 1 Coríntios. Na verdade, não um livro, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Eu creio que todos se lembram do livro de Atos, principalmente Atos, capítulo 18, quando Paulo está na sua segunda viagem missionária. E estando ali na segunda viagem missionária, ele passa por Atenas. É um momento desgastante no ministério dele. Ele fica simplesmente horrorizado com o que vê em Atenas, porque em Atenas, capital da Grécia, você tinha em cada esquina, literalmente em cada canto, um altar a um deus qualquer de todo o panteão da nossa querida civilização grega, e ele se assusta com o que ali vê,
aproveita um momento em que encontra literalmente um altar dizendo ao Deus desconhecido. O medo dos gregos de faltar algum Deus era tão grande que se tinha ali ao Deus desconhecido. E ele aproveita aquele momento e mostra quem é o Deus desconhecido, que é realmente o único Deus nos céus e na terra. E a Bíblia diz que o momento em que ele passa ali, colhe alguns frutos e ele desce e ele vai à região da Acaia. O Império Romano dominava o mundo na época. E o Império Romano tinha o direito de dividir o mundo em regiões. As regiões seria o equivalente nosso hoje a estados. O estado do Pernambuco, o estado do Maranhão, o estado do Pará, e assim vai, aonde você tinha, por parte do Império Romano, obviamente, meus amados irmãos, um controle muito grande, um domínio muito grande, até para retirar daquela, entre aspas, região romana, todos os bens e todos os seus valores possíveis em matéria de riqueza, e dali fazer uma linda e maravilhosa exploração romana à medida que a tal, entre aspas, Pax Romana ia sendo estabelecida. E a cidade de Corinto ficava nesta região chamada região da Acaia, e era a capital da região da Acaia. E, amados irmãos, era uma região muito próspera, muito rica, intelectualmente muito avançada, porque, literalmente, Corinto se localizava bem ao sul, ali da querida Grécia, e era um porto estratégico, onde chegavam navios, saíam navios, riquezas eram escoadas ali, por intermédio daquela cidade, e era uma ligação muito tênue, mas fundamental, entre todo o mundo oriental e o mundo ocidental. E Paulo viu naquela cidade a viabilidade de simplesmente estabelecer de forma estratégica uma igreja. Estratégica uma igreja. Paulo era construtor de tendas também, e ali ele tinha condições de sobreviver por muitos dias, porque barcos atracavam ali no Estreito de Corinto, e de forma muito necessária, eles precisavam reconstruir todas as suas velas, e Paulo se aproveitava exatamente disso, para também ganhar o pão de cada dia, não ser pesado aos seus irmãos e ali divulgar o próprio Evangelho. Então, Paulo vê nessa região uma região propícia e maravilhosa para o Evangelho. Agora, ele investe ali exatamente 18 meses da sua vida. É uma igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo, ela nasce do apóstolo Paulo, ela nasce do trabalho do apóstolo Paulo, e obviamente da graça de Deus manifesta aquela região, e Paulo investe muito de sua vida nesta igreja. É com certeza, se não for a igreja mais amada pelo apóstolo Paulo, é uma das igrejas que ele mais amou e mais se identificou e mais se entregou no tocante a ensino, palavra e vida manifesta, enquanto grande plantador de igrejas que era o apóstolo Paulo. E a pergunta que se faz é: acaso, irmãos, uma igreja edificada por Cristo, por intermédio do apóstolo Paulo, teria problemas? Porque se nós pararmos e pensarmos, a igreja de Corinto, edificada por ninguém mais, ninguém menos, que o maior de todos os apóstolos de todos os tempos. Após Cristo, Paulo foi e é o maior intelectual da igreja. Depois de Paulo é que se discute se após Cristo e o apóstolo Paulo estaria aos pés do apóstolo Paulo, porque Cristo é incomparável, né? Cristo é incomparável. Paulo tinha a alegria de ser, no máximo, escravo de Cristo.
Agora, aos pés do apóstolo Paulo, será que estaria João Calvino? Há uma discussão muito grande quanto a isso. Será que estaria Martim Lutero? Há uma discussão muito grande quanto a isso. Será que estaria Agostinho de Hipona? Esses 3 maiores intelectuais do Ocidente. Será que estaria o maior intelectual de todos os tempos após esses, que é John Wesley? Será que estaria? Ninguém sabe. Ninguém sabe. São grandes generais, mas que você não tem a noção perfeita de quem estaria aos pés do apóstolo Paulo. Agora, meus amados irmãos, então, uma esperança muito grande gera-se em nosso coração. Filipe, meu filho amado, quando você olha, então, para uma igreja que Paulo plantou, que Paulo conduzia, que Paulo edificou, você diz, é igreja modelo para todos nós. É igreja exemplo. Dificilmente teremos problemas terríveis aqui dentro para serem resolvidas, mas, infelizmente ou felizmente, foi a igreja que provocou em Paulo as maiores dores, os maiores choros. Paulo, antes de morrer, escreve uma segunda carta, que na verdade não foi a segunda, foi a quarta, porque Paulo escreveu para essa igreja 4 cartas, mas Deus não quis divulgar a nós o teor de 2 cartas. Por quê? Porque Ele é soberano, Fátima. Ele faz como quer, Ele insere na sua palavra o que Ele quer, e Ele retira o que Ele quer. E aí sobrou para a gente, então, somente 2, o quê? Cartas das 4 que Ele escreve à igreja de Corinto. E o que é interessante aqui, veremos, antes de começar a 2 Coríntios, a dor que está no coração de um pastor, que se dedica a vida inteira a uma igreja, e é desta igreja expulso. É desta igreja expulso. E sabe, irmãos, eu paro e penso, se isso aconteceu com o apóstolo Paulo, quanto mais nós mortais. Então, louvado seja o nome do Senhor. Uma esperança muito grande se abre ao começar a ler 1 Coríntios, porque aqui é uma carta de vitória. Aqui é um povo que está acima de qualquer evidência, acima de qualquer suspeita, acima de qualquer problema. Só que, quando nós olhamos para os irmãos na cidade de Corinto, você vê o apóstolo simplesmente escrevendo a primeira carta e dizendo assim: olhe, não pude escrever a vocês como fiz aos romanos, com fundamento teológico profundo. Estou tendo que escrever para vocês, como se fala com meninos, dando para vocês leite, mero leite, sem substância profunda nenhuma, porque vocês não passam de carnais. E só o apóstolo Paulo poderia ter escrito essa carta. 3 grandes autores, eu estava lendo sobre 1 Coríntios, 3 grandes autores dizem exatamente o seguinte: se deve ler essa carta e interpretar não versículo por versículo e palavra por palavra do original grego. Não se deve fazer isso. 1 Coríntios é uma carta que se interpreta de problemas em problemas. Problemas em problemas. Eu me alegro esta noite em conversar com os irmãos sobre 1 Coríntios, porque, graças a Deus, nenhum dos problemas que aqui estão afetam nossa vida no século 21. Louvado seja o nome do Senhor, nós estamos numa posição espiritual tão elevada que talvez essa carta se torne para nós somente objeto de conhecimento. Porque será que entre nós há divisões, dissensões e conflitos e panelas e grupos? É lógico que não. De maneira alguma. É lógico que não. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos um corpo só. Nós temos um entendimento de que um corpo nós somos e que, graças a Deus, o que havia em Corinto não há na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, sede no Gama,
não há divisões e dissensões. Pois é, infelizmente no capítulo 1, o apóstolo Paulo começa colocando o pé no pescoço dos seus filhos na fé, e ele podia fazer isso, quando ele simplesmente diz no versículo 10, acompanhe comigo, por gentileza. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes estejais unidos entre vós, com o mesmo parecer em tudo, porque a respeito de vós, fiqueis sabendo, por comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso o quê? Que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Primeiro problema na igreja de Corinto, eles eram gregos. Este é o primeiro problema. Eles eram gregos. E como bons gregos, eles tinham o costume de ir para o Areópago. E o que era o Areópago? Era a praça central das cidades gregas, onde os filósofos gregos falavam e discursavam e traziam seus ensinos e seus conhecimentos. E aí a cidade se dividia de acordo com o filósofo que queria seguir. E qual foi o grande problema? O grande problema é que esses homens aceitam Jesus e pensam que podem trazer o mundo para dentro da igreja. Pensam que pode trazer o mundo para dentro da igreja. E aí, qual o grande problema? Você tinha na igreja 4 grandes grupos, 4 grandes fundamentos teológicos. Uns dizendo, eu sou de Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha fundado a própria igreja. Outros dizendo, não, eu sou de Cefas. Havia, obviamente, uma série de irmãos judeus que tinham aceitado o Senhor Jesus e que, obviamente, ao ouvirem Pedro falar, se comunicam com ele em matéria de um judaísmo que queria prevalecer dentro da igreja. Outros ainda dizem, não, eu sou de Apolo. Apolo era quem? Apolo era aquele mesmo que, pregando, Priscila e Áquila, lá em Atos, levam para casa para fazê-lo entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E Apolo era um homem tão eloquente, que ele conseguia simplesmente levar judeus aos pés de Cristo. E Apolo já tinha visitado essa igreja, já tinha abençoado essa igreja, e era um homem tão forte na palavra, tão fantástico no falar, tão atrativo no tocante à sua eloquência, que deixou um grupo lá dizendo, não, nem Paulo nem Cefas, é Apolo. E tinham os piores de todos, os arrogantes, que diziam, não aceita a liderança de absolutamente ninguém. Comigo é só Cristo, e acabou. E é só Cristo. Não escuto Paulo, não escuto Pedro, não escuto Cefas, não escuto Apolo, não escuto ninguém. Eu sou de Cristo e acabou. Esses eram os piores. Amados irmãos, que coisa interessante. Divisão na igreja. Aí é óbvio que Paulo pega 4 capítulos, vem com Muay Thai, eu acho que esse é o nome, espiritual, e arrebenta, mas arrebenta. É interessante como ele trata sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, acompanhe comigo. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros dos quais credes, e conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Aí ele vem com a pá de misericórdia, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Escute, aqui o grego é muito importante, a palavra ministro aqui está no sentido de o mais simples escravo. Ele usa aqui a palavra ministro, ruipereta, que no grego significa, irmãos, aqueles escravos que eram pegos e que para nada mais serviam a não ser para remar nas galés romanas, nos navios. Paulo chega e diz, nós somos isso.
Se alguém está pensando que nós somos alguma coisa, nós somos os piores escravos que existem. Só aconteceu alguma coisa no meio de vocês por causa de Cristo Jesus. Glória a Deus. Ainda bem que no Brasil, para Cristo, nós não temos esse problema. Graças a Deus, em nosso meio, nós nos misturamos, não há grupos fechados. Quando saímos de uma faixa para ir para outra faixa, não há problema nenhum. Nós não temos problemas após o casamento de sair para a mocidade e já entrar na sociedade de senhoras, sociedade dos homens. A gente já leva a vida normal, a gente já se alegra uns nos outros, não é verdade? Graças a Deus. Então eu acho que talvez o capítulo 1º, 2º, 3º e 4º seja só para a lembrança e para que não ocorra nada em nosso meio, né? Agora vamos juntos. Segundo problema na igreja. Uai, mas tinha mais problema que ele? Tinha. Igreja maravilhosa. E estabelecida por Paulo. Segundo problema está no capítulo 5. E aqui a coisa era feia. Irmãos, olha o que Paulo fala no versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento. Prostituição é sexo depois do casamento. Entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios. Como há quem abusa da mulher de seu pai. Tinha um maluco na igreja que estava mantendo relações sexuais com a madrasta. E Paulo diz, e vocês estão inchados e orgulhosos. Vocês não se entristeceram contra isso. Nem tiraram o indivíduo do meio de vós. Era uma igreja moderna. Era uma igreja que cada um dos cristãos olhava um para o outro e dizia, a vida é sua, você faz o que você quiser. O pastor da igreja, o regente da igreja simplesmente dizia, não, aqui ninguém enche a paciência do outro, ninguém torra a paciência do outro. Cada um tem sua consciência diante de Deus, cada um faz o que quiser, cada um realiza o que quiser, cada um toma a vida que quiser, e nós nos orgulhamos disso porque ninguém intervém na vida do outro. E vai levando. O problema da prostituição era tão grande naquela localidade, que se você for para 1 Coríntios, capítulo 6, meu Deus do céu, do versículo 12 ao versículo 20, Paulo chega ao ponto de dizer, vocês são o corpo de Cristo, portanto, foge da prostituição. Amigo, deitar com a noiva, tu está no inferno. Deitar com a mulher dos outros, tu está no inferno. E deitar com a mulher do teu pai, aí não. Aí nem os coríntios faziam isso. A cidade de Coríntio era uma cidade interessante. Bem em cima, na Acrópole, ficava o templo da deusa Afrodite. Mais de 1.500 mulheres eram sacerdotisas de Afrodite. E elas tinham por função religiosa descer todas as noites, ir para o porto e se entregar a todos os homens possíveis, todas as noites, para a santificação daquele povo. Meu Deus. E aí Paulo, em Romanos não, 1 Coríntios 6, versículo 18, diz, fugir da prostituição. E há uma razão para você fugir da prostituição. Versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós,
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado com um preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Terceiro problema na igreja. Ainda bem que no século 21 não temos também esse problema. Irmão arengando com irmão. Irmão brigando com irmão. Aqui no Brasil para Cristo, quem nos visita, graças a Deus, nós não brigamos entre nós. E quando acontece, a gente separa, né? A gente já entra no meio, já separa, e quando acontece, já separa. Graças a Deus, nós não brigamos entre nós. É uma alegria muito grande. Mas na igreja de Corinto, se você pegar o capítulo 6, na primeira parte, do versículo 1 até o 11, Paulo diz o seguinte: vem cá, vocês estão brigando um com o outro? Tudo bem. Mas vocês estão saindo da igreja e levando isso para os juízes humanos? Vocês estão botando o irmão na justiça? É necessário pegar um problema interno de vocês e divulgar para os mundanos. Vocês não têm juízes entre vocês, não. Tem que difamar o Senhor. Quarto problema. É interessante, né, irmãos? Quando o diabo não nos empurra para a frieza, nos empurra para a loucura. O quarto problema está no capítulo 7. Imagina o que estava acontecendo na igreja, para Paulo dizer assim no versículo 1 e 2 e 3. Ora, quantas coisas que me escrevesse, ou seja, a partir desse momento, ele não está arrebentando a igreja porque ficou sabendo de um problema na família de Cloe, mas porque levaram para ele uma carta, e ele do capítulo 7 até o último capítulo, ele responde às perguntas desta carta. E aí no capítulo 7 ele diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ué, mas o que é isso? O Paulo de Efésios e de Hebreus diz que digno é o casamento. O que está acontecendo? Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. E o marido pague a mulher o que lhe deve, da mesma sorte a mulher pague o que lhe deve, porque a mulher não tem poder sobre o seu corpo, e o marido não tem poder sobre o seu corpo. Espera aí, Paulo está me dizendo aqui que tinha gente na igreja que estava começando simplesmente a se dedicar a Deus de tal forma que estava esquecendo os deveres matrimoniais. É isso mesmo. E Paulo fala aqui uma coisa muito interessante: sexo antes do casamento é pecado, sexo fora do casamento é pecado, mas também depois que casou, essa história de estou com dor de cabeça, não está rolando, ai, que dia difícil. Meu irmão, isso é desculpa dar para a sua esposa? O teu corpo é dela. Minha irmã, isso é desculpa dar para o teu esposo? Eu sei que você quer dar um glória a Deus agora e está com medo dela, mas eu dou por você, glória a Deus, não é? Pronto, eu dei glória a Deus por você. Não há problema, escute. Sério. Haviam aqueles casais que simplesmente queriam seguir tanto aqueles que se esqueceram da esposa, do filho e tal. Não, meu amigo, você tem deveres dentro de casa. E o primeiro é o sexual, sim. Tem que satisfazer a sua esposa. Tem que trabalhar por ela. Tem que viver por ela. Meu Deus, pastor, esta parte da carta eu gostei. É? Então tá bom. Vamos para o quinto problema. Como ou não como? Bebo ou não bebo? Qual o problema aqui?
no templo de Afrodite e no templo de Apolo que lá estavam, todas as carnes da cidade iam para ser o quê? Entregues a quem? Aos ídolos. E aí, simplesmente, qual é o problema? O problema era, o que não era consumido no templo, voltava para o mercado. E aí, come ou não? Bebe ou não? E cuidado que a recomendação não está só no capítulo 8. No capítulo 10, do versículo 14 até o 21, também fala sobre isso. Problema terrível da igreja. Riquíssimos. Sexto problema. Gente cheia da grana. Gente que sabia o que era dinheiro. É mais ou menos aquele problema que vem ao nosso coração. Você não tem nada. Aí diz, eu vou servir a Deus, Deus me dá, e Deus dá, aí fecha a mão. Aí vem o capítulo 9 para arrebentar a igreja e chamar a igreja de avarenta. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, diz assim, vem cá, eu não tenho direito de receber 1 centavo de vocês. Se eu tivesse mulher, eu não tenho condições nem de ir com minha esposa, porque vocês não dão 1 centavo. Mão de vaca. Ele chega no versículo 13, a botar para quebrar. Não sabeis vós que os administradores do que é sagrado comem do que há no templo? Versículo 14, assim ordenou também o Senhor que aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Só que eu não consigo viver do Evangelho porque vocês são mão de vaca. Vocês são avarentos. A igreja que ele fundou. A glória a Deus. Isso não existe no século 21. Todos nós adoramos o Senhor com nossas primícias. Sétimo problema. A questão da liberdade. Jesus não libertou, libertou. Vale tudo, vale tudo. Posso tudo? Posso tudo. Faça o que dá na telha? Faz o que dá na telha. Aí ele tem que escrever o capítulo 10 todinho. Capítulo 10 todinho. Para dizer que quem brinca com a liberdade faz a mesma coisa que fizeram no Antigo Testamento, tentaram o Senhor Deus. E aí, o âmago é, nem tudo que me é lícito, o quê? Me convém. Para variar. Mulher também dando problema dentro da igreja. Meu Deus do céu, pastor. Uma igreja de pau é mulher dando problema. E qual o problema? Usa o véu, não usa o véu. Tira o véu, bota o véu. Bota o véu, tira o véu. Tira o véu, bota o véu. Tem que ter véu ou não tem que ter véu? Profetiza com véu ou sem véu? Que questão difícil. Oh, meu Deus do céu. Daí a igreja do véu. E o véu na igreja. Daí véu para tudo que é lado. Meu Pai eterno. Ah, meu Pai eterno. Paulo chega ao ponto de entrar em desespero com a história do véu. E chega no versículo 13 e diz assim, julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a natureza de que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Meu amigo, mas ter uma mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Agora, vamos ser francos, se alguém quiser ser contencioso, nós não vamos entrar nesse problema, porque não temos esse costume. Até véu dava problema. Até véu dava problema. Para
variar, domingo de Santa Ceia, o pau cantava. Domingo de Santa Ceia, o pau cantava. Os ricos vinham do porto para dentro. Os pobres, quisuque. Se lembra do quisuque? O pozinho. Para variar. E é uma delícia quisuque. Aquilo o médico diz que faz um mal danado para a saúde, uma coisa maravilhosa. Quanto mais gostoso, mais mal faz para a saúde, né? A gente chega a uma conclusão, ou é feliz, ou é magro. Horrível, não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Mas dá para chegar, presta atenção. Irmãos, para ceia, Paulo chega e diz, eu não vos louvo, eu vou matar vocês, quando eu encontrar cada um de vocês, eu vou torcer seu pescoço. Porque não tem condições, nem na ceia funciona. Pastor, graças a Deus, pelo menos a nossa ceia, glória a Deus, pelo menos a nossa ceia. A gente vem, fica junto, graças a Deus os irmãos que vêm à noite, não é para o drive-thru, não é porque a ceia de manhã demora, que a pessoa vem à noite para rapidinho tomar e sartar fora, não. Ninguém faria isso em sã consciência, sabendo o que é uma ceia. Graças a Deus a ceia à noite é para quem realmente não pôde vir pela manhã. Mas lá até a ceia tinha problema. Pastor, por Cristo, algum problema a mais? Eu já cheguei no capítulo 12, está acompanhando? Aqui, a galera pentecostal, canela de fogo, eita ferro, glória a Deus. E eu sou pentecostal, irmãos. Mas a galera pentecostal era um fogo tão grande que não tinha ordem na igreja. Paulo chegou a dizer, quando acontecer isso, faz isso. Quando esse falar, cala a boca esse. Quando esse aqui se manifestar, espera, vê se um vai falar, se o outro não vai falar. Irmãos, tinha que disciplinar como é que o Espírito Santo ia se manifestar. Meu Deus do céu. Daí o capítulo 12, e Deus tenha misericórdia, quem for comentar o capítulo 12 e o 14, Deus tenha misericórdia. E para não faltar problema, o 11º problema, ainda tinha gente na igreja que não acreditava em ressurreição. Só isso. O capítulo 15 é Paulo dizendo, eu ensinei para vocês que existe ressurreição. Quem é um animal que trouxe a vocês a doutrina errada? E aí ele vem com um capítulo inteiro para provar que Jesus ressuscitou. Mas havia em Corinto uma galera malandra que negava a ressurreição, sabe por quê? Porque se Jesus não ressuscitou, ele não tinha aparecido para quem? Para Paulo, e não tinha constituído Paulo apóstolo. Tinha uma questão política por trás. Então, até a doutrina da ressurreição estava sendo questionada. Amados irmãos, Paulo nunca desistiu dessa igreja. Paulo sempre amou essa igreja. Paulo sempre orou por esta igreja. Expulso da própria igreja que fundou, Paulo ainda escreve uma última carta, declarando o seu perdão para os irmãos. O seu perdão para os irmãos. Sabe por quê? Porque em locais como a cidade de Corinto, não poderia surgir uma outra igreja com outros problemas. É interessante quando a gente olha para o coração da gente e vê que 2019 anos depois, só mudaram as pessoas. Os problemas continuam os mesmos. Mas nós louvamos a Deus, que é rico em misericórdia,
e que falará ao meu coração e ao seu coração este mês. E há de nos transformar para chegarmos à composição de varões perfeitos. É surra todo dia. Um dia será para mim, outro dia para você. Talvez 3 dias seguidos no meu lombo. Ou talvez 15 dias seguidos no meu lombo. E no seu. Portanto, ó Deus, fala. Quem não for corajoso em nosso meio, que não abra os áudios. Convida medrosos para não abrir os áudios. Mas convido a você, que como eu, cheio de pecados, um dia viu na cruz de Cristo o símbolo máximo da misericórdia, abrir cada um dos áudios e dizer: Cristo fala, mas fala. E uma carta como essa não poderia terminar, senão de outra forma. Em 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento de todos os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deles é o amor. Só o amor de Deus teria feito o evangelho brotar nesta cidade. Só o amor de Deus poderia continuar abençoando aqueles que rejeitaram o servo de Deus enviado e o maior de todos os homens depois de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só o amor de Deus, responsável, paterno, é capaz de abrir a palavra e nos arrebentar todo dia, nos bater toda manhã, para nos consertar, para um dia chegarmos à posição de filhos perfeitos, tal como nosso irmão mais velho é. Só o amor de Deus nos faz estar juntos. Só o amor de Deus poderá mudar nosso coração.
Só o amor de Deus inundará nossa alma, a ponto de simplesmente entendermos que vidas estão morrendo e a vida não se resume no mundo maldito que criamos no nosso dia a dia. Alguém aqui tem 30 anos de idade? Não precisa levantar o braço. Você já pensou que daqui a 40 anos, talvez você não ande? Daqui a 50 anos, talvez você precise dos outros para ser limpo. Daqui a 60 anos, você não existirá mais. Alguém aqui está com 40? Oh, que dor. E 50? Pastor, ainda bem que eu tenho 20. É? Quem disse para você que você e eu chegaremos aos 30? E somos erva que passa. Sabe, a única coisa que interessa na nossa vida é o encontro. Nós vamos nos encontrar com Ele. E Ele terá duas palavras. Uma: vinde benditos do meu Pai ao reino que está preparado. Mas haverá uma segunda palavra. Apartai-vos. Não te conheço. Não, mas eu fiz. Eu profetizei, eu expulsei, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Eu não te conheço. Mas eu fiz arranjo, eu não te conheço. Eu ganhei tantas almas para ti, eu não te conheço. Escute. Você consegue responder a esta pergunta? Ele me conhece? Coríntios foi escrito para isso. Dificilmente ele vai conhecer quem está e gosta de continuar em grupinhos fechados, quebrando a igreja de Deus, se alegrando enquanto os outros se arrebentam e se alegrando, sentado, rindo. Dificilmente ele conhece quem ama por demais o sexo a ponto de não parar e passar por cima de todos e arrebentar todos. Dificilmente ele conhece quem tem prazer do litígio e de divulgar o litígio e de arrebentar a moral dos outros. Dificilmente ele conhece quem olha para tudo menos para a sua casa e sua família. Acho muito difícil ele conhecer quem ama o dinheiro de tal forma, ao ver a necessidade da igreja, e dizer: eu já dou meus 10%. Acho muito difícil ele conhecer quem diz: sou livre e posso tudo. Acho muito difícil ele conhecer quem simplesmente olha para o Espírito e diz: isso é um nada. Acho muito difícil ele conhecer quem nega a maior doutrina de todas, a que nos traz a esperança, a ressurreição. Deus nos arrebente, Deus nos quebre, Deus nos arregace, que Deus nos pise, que Deus nos faça de novo para a sua glória. Quem tem medo de 1 Coríntios? Senhor Jesus,
Obrigado pela pancadaria que vem. Obrigado pela surra. Eu já sinto. Obrigado pelas dores. Obrigado pela tua forma diferente de fazer afagos. Muito obrigado. Ó Senhor, que cada capítulo possamos crescer, 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 crescer. Que cada capítulo possamos nos arrepender, que cada capítulo possamos nos voltar a Ti, que cada capítulo possamos ver nossa deficiência, a minha, dos meus irmãos, e possamos olhar para o Teu Evangelho. E acima de tudo, buscar o Teu amor. Obrigado, ó Deus. Estamos ansiosos. Bendito seja o Teu nome, para todo sempre. Eu corrijo aquele que amo. Eu corrijo aquele que amo. Assim diz o Senhor.